dois números inteiros. Então, nós estamos dividindo dois números. Chamamos de numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo. O numerador precisa de um número diferente de zero, então não pode ser zero no denominador. E, claro, a representação dele a gente coloca A sobre B. Então, vamos tentar entender isso da seguinte forma, né, Osmar? Eu posso pensar na seguinte coisa. Todo número racional que vai apresentar aí para vocês, que vai acontecer aí para vocês, eu tenho que identificar ele na forma fracionária. Mas ele também pode ser um decimal. Então, eu vou representar como está escrito ali para vocês, A sobre B. Então, eu penso em A sobre B. O que acontece? Primeira coisa que eu tenho que pensar, A e B são dois números. Então, dois números inteiros aí pode ser positivo, negativo. Nós já vimos isso em aulas anteriores. O que acontece? O denominador não pode ser zero. Então, essa parte aqui de baixo, né? Eu não posso dividir por zero, né, Osmar? É verdade, Jonas. Eu tinha uma professora que ela falava que esse era um mandamento, né? Ela falava assim pra gente, jamais dividirás por zero. Jamais. Nunca. Isso mesmo, né? Então, olha, ó, nota aí, é um dos mandamentos na matemática, né? Onde dizem que Euclides tem os mandamentos de Euclides, né? Então, é um dos mandamentos na matemática, não dividirás por zero. Olha que interessante. Essa parte de não dividir por zero tem uma explicação. Você não consegue pegar um número, ou seja, pensa lá, você tem 12 balas. Em dividir com ninguém. Pensa, não dividir com ninguém, Osmar? Realmente, não tem sentido, né? Então, não faz sentido. Por isso que não pode acontecer zero nessa parte. Então, eu não posso escrever, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui eu não posso escrever. O contrário, aí sim eu posso escrever, né, Osmar? O contrário, sim, é verdadeiro. Então, eu posso escrever isso aqui, eu posso escrever, né? Sim. E o resultado é o próprio zero. Sim, nessa divisão aqui, nós encontramos como zero. Então, todo número, no caso aí, vocês podem identificar a fração como um número racional. Eu vou explicar mais para frente que todo número a gente pode encontrar uma fração, tal e etc. Vocês vão entender ao longo dessa aula, mas preste bastante atenção. Como representar a fração, e a fração, muito importante, ela é um número racional e é importante vocês frisarem isso. Então, eu vou dar a ideia aí para vocês dos conjuntos que nós vimos anteriormente. Então, na telinha de vocês vai aparecer assim, ó. A partir da definição de fração, que vocês já viram o que é, a parte de cima que é o numerador, denominador e etc., podemos então agrupar em um conjunto chamados de racionais, utilizando essa letra Q. A letra Q representa o conjunto dos racionais aí, pois deriva da palavra inglesa question, que significa quociente. Ou seja, a divisão, né, Osmar, nos resulta num quociente, né? Quociente, palavra bastante comum pro pessoal, né? A gente usa muito a ideia da divisão, né? Mas o quociente é uma palavra bastante comum, bastante usada aí nos meios matemáticos, né? Isso mesmo, né? Então, na ideia aí que vocês vão ver, então o resultado de uma divisão, no caso aí é o quociente, então a gente pode representar. Então, eu tenho lá a ideia dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, então todo número positivo aí. Aí eu mostrei anteriormente, no bimestre passado, os números inteiros, que é representado por essa letra Z. Muitos me perguntaram que é Zient. Esse Zient de Z é uma palavra alemã, que representa número negativo, né? Olha que interessante. E aí, então essa letra Z representa um número negativo, né? Zient. Isso. Eu acho que essa é a pronúncia, se eu não errei. Então, se eu não errei a pronúncia, a gente utiliza essa letra Z para representar os números inteiros. Então, eu acrescentei aí, se vocês olharem, o conjunto N está dentro dos inteiros. Então, eu acrescentei uma parte negativa. E aí eu acrescento outra parte. Eu pego todo esse conjunto que eu tinha anterior e acrescento os racionais. Então, é importante entender que todos os números antes que nós tínhamos, Osmar, nós vamos acrescentar esse novo conjunto, que é o dos racionais. Ah, que interessante, Jonas. Quer dizer que o conjunto dos números racionais ele vai abranger os inteiros e os naturais, é isso? Isso mesmo. Vamos tentar exemplificar isso da seguinte forma. Então eu penso, vamos lá, até aqui uma dinâmica, vamos fazer assim. Vamos lá, Osmar, fala um número qualquer. 44. 44. Então, 44. 44, eu posso falar
que ele é natural, né, Osmar? Sem dúvida. Ele é inteiro positivo. Sim. Beleza. Eu posso falar que o 44 é inteiro, não é? Concordo. Sim. Beleza? E eu posso falar que o 44 também faz parte lá dos racionais. Perfeito. Sim, concordo. Beleza? Então essa é uma das ideias. Eu posso identificar, então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar um sinal de negativo, que é a representação dos inteiros, então eu posso entender isso. E vamos colocar que fosse uma divisão aqui, ó. Então a fração representa os racionais. Eu tenho que ter em mente que essa classificação eu posso dar para todos. Então, um conjunto está dentro do outro. Então, pensa lá, vamos lá de novo na ideia. Sétimo ano A. O sétimo ano A faz parte da sua escola. O sétimo ano B, C e assim por diante. Vocês fazem parte do grupo do sétimo ano. Então, vamos lá, aumentou o grupo. Então, eu estou no sétimo ano A, é um grupo. Aumentei para todos do sétimo ano. E vocês fazem parte da escola. Aumentou ainda mais o grupo, né, Osmar? Sim, Jonas. Mas me tira uma dúvida. Quer dizer que um natural não pode ser inteiro, mas o inteiro pode ser natural. Boa, isso mesmo. O natural, ele pode ser os demais, que é o natural, pode acontecer os demais. Já o inteiro não pode ser natural, então o inteiro aqui não dá para ser natural, e um racional aqui, ele não vai acontecer de ser nenhum dos anteriores. Claro, dentro da definição, se ele for no caso do anterior, Perfeito. né? Beleza? Beleza. Vamos tentar exercitar da seguinte forma. Vai aparecer aí na telinha para vocês, e aí eu quero uma classificação. A classificação que vai aparecer para vocês, eu quero a alternativa que melhor justifique essa ideia. Então tá assim, ó. Os números abaixo foram classificados conforme as alternativas. Qual é verdadeiro? Eu quero saber qual afirmação das três é verdadeira. Então eu quero saber o 12, o menos 10, o menos 15 sobre 7 e o 0,32, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais para frente. Eu quero saber qual alternativa ali classifica melhor. Racional, inteiro e natural. Qual classifica melhor? 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Beleza, galera? Um pouquinho diferente a minha intervenção com vocês agora. Tá rolando uma aula no Centro de Mídias. O professor Jonas apresentou um problema e eu vou resolver junto com vocês. Depois ele vai apresentar a resposta. Mas a minha busca aqui é por uma alternativa diferente, como nós temos várias formas de resolver o mesmo problema matemático, né? Vários caminhos. Eu vou mostrar para vocês um outro caminho. Fazendo um resumo rápido aqui, o conjunto dos números naturais, nós já falamos em aula. Números naturais são aqueles que a gente usa em contagem. Quando você vai contar alguma coisa, né, você parte do zero, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, 4000. Esses são os números naturais, tá? Representados pela letra N. Aquela letra C, ou C não, desculpa, a letra Z, ela representa o conjunto dos números inteiros, que são todos esses que eu falei que a gente usa em contagem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e a galera do subsolo, aqui, ó. Fazer uma contagem regressiva. 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquilo que você vê no elevador, é o que está abaixo do solo, né? Então, os números inteiros, eles têm todos aqueles positivos que se usa na contagem e todos eles também, só que da forma negativa, né? Do elevador lá do zero para baixo. São os números negativos, tá? Já o conjunto dos racionais, que a gente não está muito acostumado aqui no sétimo ano, mas vamos começar a usar mais. Os racionais, galera, é o seguinte. Quando você vai fazer a contagem, voltando um pouquinho nos naturais lá, depois do zero você já vai para o 1, certo? Mas se a gente falar de dinheiro, por exemplo, né, não começa do R$1 a grana, né, galera? Do 1, no caso. Começa, sei lá, do 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Esse 1 centavo, ele é R$1 dividido em 100 partes. Seria 1 sobre 100, ou 1 centésimo. Tá? Não só 1 centavo, mas assim, antes do centavo tem 1 milésimo. A gente não tem em dinheiro isso aí, mas existe o número 1 milésimo. Enfim, entre o 0 e o 1 existem infinitos números. Eu vou falar do mais conhecido deles, que é o meio, que é 1 sobre 2. Galera, 1 sobre 2 não está nos números naturais, não está entre os números naturais, porque pulou do 0 para 1 já. Também não está nos inteiros. Nos inteiros também é do 0 direto para 1. Então, onde que está o meio? O meio é um número representado por uma razão ou por uma fração. É
1 sobre 2, onde eu tenho uma parte de um total de 2, isso é metade, ou 0,5. Galera, esses números, né, esse número, mais 1 centavo que eu falei, mais 1 milésimo, essa galera está nos números racionais. Racionais de razão, tá bom? Representados com a letra Q. Então, toda vez que você vê um número na forma de fração ou na forma decimal, 0,5, aquele 1 sobre 2 que eu falei pode ser 0,5 também é meio, tá? Esses caras, eles estão nos números racionais, sejam eles positivos ou negativos. Eu posso ter também menos meio, menos 1 sobre 2, tá bom? Beleza? Então, tenham isso em mente para a gente poder resolver o exercício. Eu estou com uma colinha aqui. Então, nós temos 4 números representados lá, que são 12, menos 10, menos 15 sobre 7 e 0,32, tá? E temos as respostas A, B, C e D com a letra que representa cada conjunto numérico. Por exemplo, na resposta A, nós temos lá o Q, né? Que representa os números racionais, o Z, que representa os inteiros, e depois Q, racional, racional. Essas 4 respostas seriam, respectivamente, para os 4 números lá, 12, menos 10, menos 15 sobre 7 e 0,32. Então, a gente tem que ver qual dessas respostas que se encaixa melhor naqueles números. Se eu olhar para o número 12, cara, o 12, ele é ao mesmo tempo um número natural, inteiro e racional. Então, ele se encaixa em qualquer das respostas, qualquer uma que tiver lá, tá legal. Já o menos 10, galera, o menos 10, veja que interessante. Ele não pertence aos naturais, mas o menos 10 ele pode pertencer tanto aos inteiros quanto aos números racionais. Ok? Porque o menos 10 ele pode ser representado na forma de razão. Por exemplo, menos 10 sobre 1. Por exemplo, menos 20 sobre 2. Menos 20 dividido por 2, ou menos 20 sobre 2, vai dar menos 10. Como ele não pode ser natural, nós eliminamos o item B, ok? Item B já era. Menos 10 não pode ser natural, ok? Eliminamos a B. Pode ver que nós estamos fazendo a resposta por eliminação, diferentemente do que o professor Jonas vai apresentar logo mais, tá bom? O próximo é uma fração clássica, menos 15 dividido por 7. Está bem claro que é fração, né? Então, se ele é uma fração, ele pertence aos racionais, aquele que. Vamos olhar. Na resposta C, ele mostra inteiros como a terceira representação. Então, a resposta C está errada. Já havíamos eliminado a resposta B, agora eliminamos a resposta C. Ficamos com A e D. Está muito fácil que lá no finzinho, 0,32, ele não é natural, de forma nenhuma, também não é inteiro. Ok? Ele só pode ser racional. Esse 0,32 pode ser representado como 32 sobre 100. Galera, isso elimina a resposta D, porque veja que na D, o último item da resposta D, ele mostra o N, né? Ele mostra o N como resposta e o N não é resposta, galera, não pode ser natural, né? Ou seja, sobrou só a alternativa A. O professor Jonas vai apresentar a resposta, tá, aliás, muito bem representada como sempre, por um outro caminho. Aí vocês escolhem qual caminho vocês acham melhor aí. Muito obrigado pela atenção. A ideia aí que vocês vão encontrar nós vamos entender o porquê de cada número e qual a classificação dele. Então, temos que pensar que um número pode estar em mais de um conjunto. Então, e aí depende a alternativa que melhor representa nesse caso. Então, vai aparecer para vocês a resposta que está da seguinte forma. Então, eu tenho lá o 12. O 12 ele é natural, inteiro, racional. Então, ele é os 3. Beleza. O menos 10. O menos 10 ele é inteiro e racional. O menos 15 sobre 7 é uma fração, então ele é apenas racional. E no caso 0,32, ele também é, nós vamos mostrar para vocês que ele também é uma fração, né? No caso ele é racional também. Qual melhor classifica? No caso aí vai ser a A, vocês vão entender o porquê. A B, se vocês colocarem, olharem a sequência, não está errada só por um termo, né? Então, por exemplo, a B fala que o 12 é inteiro, tá certo. Só que o menos 10 não é natural, por isso que o segundo termo, o N ali, ele não está errado, por isso que a B está errada. Na C, o primeiro é racional, tá certo. O segundo é inteiro,
tá certo. O terceiro não é inteiro. O menos 15 sobre 7 não é inteiro. Por isso que tá errado, né, Osmar? É verdade. E aqui eu estou vendo uma consideração do Juliano. Juliano, cuidado, meu amigo. Ele falou assim, essa é fácil, é a B. Então tem que tomar esse cuidado aí nessa representação, né? Não é porque ele representa ali, no caso, um número que ele vai ser inteiro, né? E por último, se vocês olharem a alternativa D, por que que ela está errada, né? O n que aparece no final, que é o 0,32, ele não é natural. Então vamos tentar entender a classificação. Então eu olho o seguinte, o 12. O 12 ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. Então pensa, ele está nos três conjuntos. Um conjunto complementa o outro. O 10 negativo, ele não é natural. Beleza, ele é inteiro, então ele é racional. O menos 15 sobre 7, ele é uma fração. Então fração, ele é racional. O 0,32, eu vou explicar para vocês que ele é uma fração, ele é racional. Então tem que tomar esse cuidado, né, Osmar? É muito importante tomar esse cuidado em qual conjunto ele classifica. No caso aí, nessas alternativas, era para saber qual que era a verdadeira, né? Sim.